E algum tempo atrás eu compartilhei num vídeo que eu comprei uma máquina de fazer waffles e que eu tava adorando. E uma inscrita me pediu se eu poderia compartilhar mais ideias de waffles pra ver, né, se realmente vale a pena comprar esse equipamento. E eu pensei, com certeza, ideias de waffles é o que não falta. E a primeira ideia é um waffles de abobrinha. Aqui eu tenho um pedaço de uma abobrinha italiana que eu vou ralar. Eu tô usando esse ralador pequeno aqui de queijo, mas pode ser aquele outro maiorzinho. E já vou dar uma dica, pode fazer exatamente essa receita ao invés de abobrinha, usar maçã ralada. E aí você vai ter um waffles bem docinho, com sabor de maçã e canela. Então ralei a abobrinha, agora eu vou acrescentar um ovo inteiro. Também vou acrescentar farinha de aveia, que é só aveia em flocos que eu triturei. Você pode usar outra farinha aí de sua preferência. Um pouquinho de sal, um pouquinho de adoçante culinário. Um pouquinho de queijo ralado e fermento químico. Se você fizer a opção com maçã, é claro, talvez acrescente um pouquinho mais de açúcar ou adoçante. E aí o queijo, é claro, você deixa de fora, senão, não sei, eu acho que não combina. Agora é só colocar aqui na minha máquina de waffles, eu sempre pincelo ela com um pouquinho de óleo, bem pouquinho assim, só pra não grudar. Ela é antiaderente, mas com o tempo, né, todas essas coisas antiaderentes acabam grudando. Então eu gosto de colocar um pouquinho de óleo. Fecho, deixo ali assando por mais ou menos 3 a 4 minutos. Para servir eu coloquei só um pouquinho de sriracha, um molho meio apimentado, porque esse waffle já tá bem completinho, como tem ovo, tem queijo, tem farinha de aveia, mas é claro, se você quiser usar como se fosse um pão, fazer um sanduíche, fica gostoso. A próxima opção é um waffles de cookie de banana com aveia. Aqui eu amasso uma banana e depois eu acrescento aveia em flocos. Também um ovo inteiro, um pouquinho de canela, misturo e tá prontinha a massa. Agora, se você preferir, uma coisa que você pode fazer é acrescentar esses ingredientes todos aí no seu mixer ou liquidificador e bater. Aí fica uma massa mais fininha e o waffles ele fica com uma consistência bem parecida de bolo. Os meus geralmente eu deixo de 3 a 4 minutos, depende do waffles. E na hora de servir eu tinha ainda aquele pudim de fruta que eu compartilhei aqui, que eu havia congelado em cubos. Prontinho aqui uma opção de café da manhã ou lanchinho. Terceira opção é um waffles proteico. Esse aqui é o que eu mais faço com muita frequência e eu faço bastante substituições, mas a base é sempre um scoop de whey, qualquer sabor, às vezes eu faço baunilha, chocolate, depende do que eu tenho em casa, eu tô com vontade de comer, aí eu sempre acrescento um ovo, um pouquinho de alguma farinha, por exemplo, nessa receita aqui eu acrescentei farinha de linhaça, dá pra fazer também sem nada de farinha, só usando ovos e whey. Também um pouquinho de iogurte, que é opcional, um pouquinho de fermento químico. Essa receita aqui é muito rápida, muito prática de fazer, é ótimo para quem quer aumentar o consumo de proteína sem aumentar muito o consumo de carboidratos, eu diria. Fica muito gostoso, mata a vontade de comer doce, mas é claro, se você é uma pessoa que utiliza, que tem whey em casa. Então a base é sempre ovos, whey, um pouquinho de fermento e se você quiser algum tipo de farinha ou algum tipo de iogurte também fica gostoso. E na hora de servir aí eu uso várias coisas, por exemplo, nesse dia eu usei um pouquinho de iogurte e mirtilos. Quarta opção, esse aqui me surpreendeu, eu adorei. Esse aqui é uma ótima opção para você comer de almoço ou jantar, inclusive. Aqui eu pego 2 batatas cruas e ralo. Você pode usar também batata doce, pode usar abóbora, também fica bem gostoso. Depois eu acrescento 2 ovos, um pouquinho de polvilho, pode ser doce ou azedo, sal e queijo ralado. Então esse waffles aqui vai ficar tipo uma mistura de pão de queijo com batata, sei lá, eu sei que ficou muito gostoso. E esse aqui é bom você deixar ele assando por um período um pouquinho maior. O meu aqui eu deixei 6 minutos. Eu coloquei a temperatura do waffles um pouquinho mais baixa, porque daí dá tempo da batata assar. Na hora de servir, como nesse dia eu resolvi consumir isso aqui, foi o meu jantar. Eu coloquei um pouquinho de iogurte grego sem sabor para mais proteína. E aí tipo uma saladinha bem rápida que eu fiz com pepino,
tomatinhos, um pouquinho de azeite de oliva e um pouquinho de um queijo gorgonzola. Que coisa mais gostosa! Outra coisa que eu já fiz, já compartilhei aqui, eu usei aquelas receitas que eu tenho aqui no canal de pãozinho de linhaça ou de farinha de coco, pães assim low carb. E essa receita é bem flexível. Essa aqui, por exemplo, eu usei ovos, farinha de linhaça, e eu não coloquei muita farinha de linhaça, que é só a linhaça que eu trituro até a consistência de farinha. E aí eu coloquei um pouquinho de fermento químico, também dá para usar um pouquinho de iogurte. E fica uma massa bem fininha. E como eu falei lá no vídeo que eu compartilhei essa receita, se você quiser uma consistência mais fofinha, mais firme, mais grossa, use mais farinha. E aí tá aqui um sanduba de linhaça, delicioso, quentinho. Linhaça é um ótimo ingrediente, faz tão bem pra saúde, tem muita fibra, muita gordura ômega 3, uma delícia. Que eu vi alguém compartilhando lá no Reels, só que eu não segui exatamente a mesma receita, porque a receita original utilizava somente clara de ovos e eu resolvi usar ovos inteiros. Então aqui você tem que usar, para ser uma receita meio proteica, então eu tô usando aqui um queijo cottage, porque a ricota ou o queijo cottage, eles são bem ricos em proteína. Depois aveia em flocos e também aí um pouquinho de canela, que é opcional. Eu fiz uma opção doce. Se você quiser pode fazer uma opção, sei lá, mais salgada, aí você, é claro, não coloca canela. Bate, vai ficar uma massa bem grossa. Rendeu 4 waffles de tamanho médio, então rende bastante. Eu diria, isso seria 2 porções. E na hora de servir, eu nesse dia queria uma coisa um pouquinho mais caprichadinha. Coloquei banana, derreti um pouquinho de chocolate em barra, também coloquei gotas de chocolate. E ficou muito bom isso aqui, gente, muito bom mesmo. Com certeza farei de novo, amei essa combinação de queijo cottage, recomendo também. E essas então eram as ideias que eu queria compartilhar com vocês hoje nesse vídeo. Com certeza no futuro eu vou acabar trazendo mais ideias, porque quanto mais eu uso a minha máquina de waffles, mais ideias eu tenho do que dá pra fazer com ela. E então beijos, e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo.